daquele de marketing a guerra do marketing, uma coisa assim. Marketing de guerra, né? Marketing de guerra. Eu acho que você explicou para mim por cima, eu guardei muito aquela imagem, porque é um livro que está impresso, está separado para começar a ler quando comecei. Mas acho que seria bastante legal para conversar para todo mundo, porque você falou assim que uma palavra parecida com as suas, que a compra é uma guerra, assim, você tem que estar sempre na frente, sendo lembrado e tudo mais. Eu sou um apaixonado por estratégias de guerra, né? E eu sou um cara da paz, né? Mas acho que está no... de guerra, marketing de guerra, de guerra mesmo. Dentro da guerra existem vários tipos de guerra. Uma delas é guerrilha, né? Que é esse é um livro de um pesquisador americano. Os americanos são fantásticos para pegar as coisas que funcionam e virar teoria e fazer livro, né? E marketing de guerra é uma observação de um senhor chamado Al Ries, A-L Ries, R-I-E-S. E ele trabalhou em cima desse conceito e criou 22, me parece, são 22 leis ou estratégias de guerras organizadas em 4 situações, né? E ele parte do princípio de que toda empresa, né, para aparecer no mercado, ele tem que conquistar um espaço na mente do cliente, na mente do mercado, né? E na mente do mercado é o terreno, né, da batalha. A batalha é conquistar um espaço na mente do teu cliente, né? E nesse conceito existem algumas posições. Tem posições de liderança, né? Tipo o Google é top, líder, todo mundo. Tu pensa numa empresa inovadora, pensa imediatamente em Google, né? Está diversificado, comprou HTC essa semana, saiu de shopping e paf, né? Compra Motorola, compra HTC, enfim, está ampliando a pizza, um movimento de defesa, né? Ele vai abrangendo mais mercado e vai se distanciando da concorrência, né? Ele por exemplo, o Android era a menor participação, hoje é disparado, né? Disparado maior. E por quê? Porque é uma estratégia. Então, essa estratégia tem a ver com a estratégia de guerra, de se defender. O segundo colocado, né, ele tem que atacar o castelo, né, e tem que conquistar o mercado do líder. Então, ele tem força, não é um qualquer um, né, é tipo, digamos, Mac, né? Mac tem uma baita uma força, né? E digamos que está segundo na mente, não sei o que, está o primeiro em alguns pontos, mas em matéria geral está segundo. O que ele tem que fazer? Tem que atacar o Google. Tem que pegar o mercado dele, comprando as empresas concorrentes e tal. É a guerra Coca e Pepsi, né? Então ele vai atacando, né, o movimento que ele é obrigado a fazer para crescer, né? A batalha, a guerra, se você vê, teoricamente odeia o outro, né? Depois negocia nos bastidores e tal, mas um odeia o outro. É Estados Unidos e Rússia, Coreia do Norte, agora, sei lá, qual é a história disso, né? Mas a potência lá é China, Rússia, Estados Unidos. Se você vê, o que existe? É uma polarização, né? Quanto mais essa luta vingar, melhor se beneficiam os dois, né? Seja porque Google vai aumentar seu mercado, vai ser mais reconhecido, menos discutido ainda, e Apple conquista a sua posição de batalhador na luta, né? Então, esse é o segundo. Os terceiros, para trás, né? Não muito atrás, são os concorrentes assim, que vêm próximos, né? Mas tá um pouquinho longe, os terceiros colocados, eles não têm tanta força quanto o segundo, eles já ficaram um pouco para trás, ou vem crescendo, mas estão atrás.
Não adianta concorrer contra dois monstros. Se batem de frente, pensem em qualquer guerra lógica, vão perder. Vão perder. Né? Então existe a estratégia que se chama de flancos. É tu criar produtos alternativos. Né? Então coisas que não concorram no alvo da luta lá, mas que tu conquista um espaço alternativo. Né? E naquele espaço, esses terceiros são líderes. Isso ocorre muito em veículos, por exemplo. Né? O Jeep. O Jeep não concorre com Ford, com... Né? Mas eles foram total pelo flanco. E eles perceberam isso. Exato. Então e nisso, vejam que é interessante, nisso eles viram líderes. E o importante de tudo é virar líder. Por quê? Porque o líder é que está na memória do público. Se tu pensa em carro, agora pensa em sei lá como se chamam os chips e tal, né? Que tipo de... Caminhonete? Caminhonete, off-road, né? 4x4, off-road, enfim, é Jeep. E se não é Jeep, é algum deles, né? Mas é outra categoria. Muito forte, que era tipo um carro que não quebrava, né? Botar onde é que queria. Tem que rodar até com gasolina ruim. A evolução deles foi quando numa enchente o cara conseguiu transportar, passar quase dentro do rio. O cara saiu e aí estava na TV, os caras fazendo a... Pois é. Cara, os caras... Meu Deus, cara. Sim, eu acredito que ela foi onde deu a virada. Então, veja que eles, na verdade, não podiam ser líderes no mercado de veículos, então criaram uma categoria. E quando tu cria uma categoria, acontece uma coisa muito legal, que é, tu és o primeiro a chegar. Tu vira o líder daquilo. Por isso a inovação é tão legal. Né? Nós temos a chance, trabalhando em inovação, seja lá no que inovemos, na medida que aquilo entra na mente do consumidor, seremos os primeiros naquilo. Né? Que aí vem a questão dos pequenos, que é a guerra de guerrilha, como falou a Simone. É aquele que não tem força, não vai criar uma mega categoria e tal, né? Corre realmente nas beiradas, não pode entrar em conflito. É o tipo de coisa, eu vou inventar um novo buscador na internet. Boa sorte. Pra quê, né, cara? Né? Inglês. Eu vou criar a escola igual àquelas mega que tem. Pra quê? Tem que criar... se movimentarem em mercados pequenos, específicos, tão desinteressantes para a Google, para uma escola imensa, que não faz o menor sentido se preocupar contigo. Né? Então, tipicamente o mercado local, né? Um mercado que... Imagina, na cabeça do Google, o Brasil é um mercado pequeno. Estou falando do Google, as grandes, né? Brasil, Argentina também, imagina. América do Sul América Latina, né? Que pegando o México. Sim, não tem expressão. Para nós é o mercado total. Imagina se pensássemos em, sei lá, em Santa Catarina. Não sabem nem aonde está no mapa, entendeu? Não faz o menor sentido eles agirem, né? Criar um mínimo esforço que seja. No máximo, como eles fazem, criam um parceiro, dá uma grana e diz lá, se vira, cara, que tu conseguir lá, é teu. Mas esforço assim estratégico não faz sentido. Aí empresas que têm atividades locais, né? Por isso vem aquela questão, pensa global e age local, né? Te envolve com metodologias mundiais, mas seja forte aqui, onde tu domina, né? Então esse é o, em resumo, né? O livrinho é isso. É muito bom. Até que ponto vale a pena, assim, que eu tenho um
negócio personalizado. Eu sei dos negócios que você também faz projeto que a gente não consegue escalar, como posso dizer, a gente tem menos os processos que são repetitivos e tal. Vai fazer venda, apresentação, a gente tem mais ou menos uma apresentação padrão, mas até que ponto, o que vale doer ou não doer a personalização, aquele ajuste fino para o cliente? Cara, depende do negócio, sabe, Vitor? Aí já entramos na parte estratégica. Como que tu concebeu o teu negócio? Como que ele vai se diferenciar, né? Veja que o vendedor não lida bem com essa parte estratégica. Ele tem que ir lá com uma flecha, né? Tem que acertar o alvo. Então, a questão de o que o cliente vai valorizar e tal, ele é um passo anterior. Aí depende do teu mercado, depende do que tu consegue reunir para entregar, depende de qual o máximo resultado que tu pode fazer. Personalização, quanto mais personalizado, se aproxima mais artesanal. Então, ele é menos replicável, ele é menos escalável, conceitualmente. Então, tem que analisar como negócio, né, aonde que se aplica isso, né? Quando nós pensamos em inovação, normalmente a palavrinha escala vem junto, assim. Escalar, replicar. Vem junto. Então, uma coisa muito artesanal, ele vai comprometer essa palavrinha. Aí tem que entender melhor o que tu está buscando com isso, né? Não que isso não seja uma inovação, né? É que geralmente é bem geral. Do mercado, né? Eu Alessandro mais tempo do que eu, mas a CAT quer fazer tudo, desculpa a ignorância, eu falo assim, ignorância por ser burro ao mesmo tempo, ou teimosia da minha parte, que assim, eu vejo muito da CAT que eles têm muitos processos, mas às vezes falta um pouquinho de alma nos negócios, tem muito aplicativo, muita plataforma. Cara, a alma está no empreendedor, a alma está na pessoa. Então, uma plataforma. Exato. Então a Kátia faz bem o seu papel. Hoje ela faz, né? Nossa, cara, tempos atrás, meu Deus, cara. Porque não é a espada que vale. Exato. Mas o papel da Kátia, a organização, o externo, é pegar o empreendedor e dizer, olha, pega a tua alma, pendura lá e me explica o teu negócio, né? O que tu vai vender? Porque teu cliente lá na frente vai fazer exatamente a mesma coisa. O produto, dependendo de a quem tu vende, ele vai olhar diferente. Ele está preocupado com a sua situação na empresa. Então, o teu produto vai ajudar ele ou não? Né? E como? Né? E como? O negócio é a mesma coisa. Tu tem que pensar um negócio de uma forma fria. Em algum momento tem que fazer isso. A alma vai estar junto sempre. Tu vê almas apresentando para 5 caras... Sem alma. Não. Aí que tá. Com uma postura fria, mas caras que sabem o que é realizar uma coisa do zero, do meio, do mas é realizar um mega negócio. Um negócio que é legal, que eu quero deixar disponibilidade para o pessoal também, já coloquei no grupo o marketing de guerra que você sugeriu. PDF, como eu achei, passei por adiante. Mas o negócio que é muito legal, e eu acho que é uma pena assim, enorme, é que o Shark Tank aqui no Brasil ele não percebeu uma coisa muito importante. Quando você começa a mostrar o sonho para as pessoas e tudo mais, você começa a criar um ambiente, um ecossistema. Uma Listone não é só aula de inglês, não é só as piadas em inglês que eu faço. Tem toda a aula, tradução, assistir filme, brincar com as pessoas, conversar com gente nova. E o pessoal olha assim, o Shark Tank tem um negócio lá fora que é um livro, como se fosse um manual. Você quer investir, quer apresentar a ideia, ele ensina tudo. Como é que você abre a empresa, escolhe o nome, endereço, paga os impostos, como se o teu negócio tem sítio, não tem sítio. E esse livro não chegou para o Brasil. Cara, mas pode até ser, mas tem Endeavor. Endeavor tem, nossa, rios de material.
Sebrae tem rios de material. Então não é falta de material. A gente tem muito material. Pode não ter tudo, mas tem muito material. Então, assim, quando eu vim da Argentina, uma das coisas que mais me impressionou do ecossistema Brasil é justamente a superabundância que existe de material, o intercâmbio que existe entre as empresas, o fenômeno de incubação que existe aqui. Cara, o Brasil está anos-luz à frente. Tem... Somos assim, ó, cara, em termos de investimento. Mas tem, cara. Tem. Mas, tipo, que nem o Rodrigo, eu participei de um workshop que o Rodrigo ministrou agora para a escola. E, cara, tipo, o que o Brasil fez em 10 anos Nossa. de venda via Venture Capital, né? Foi, tipo, 28 empresas foram vendidas. Em 10 anos. Nos Estados Unidos, cara. Nossa, 900 por ano, 1000 por ano, entendeu? Daí nós, não, por que isso? Cara, é uma série de fatores, o mundo está mudando. Hoje a gente já tem, antes pingava coisinha no Venture Capital, assim, em termos de quantidades, pingava coisinha. Hoje já começa a gerar umas marolinhas, assim, começa a criar fundo e tal. Tipo lá, daí ele usou a expressão dos Estados Unidos, cara, é tsunami, velho. É muita coisa. Entendeu? Então, tipo, é claro que vai ser coisa dali. Entendeu? Mas veja só, isso é mérito de lá. Sim. Entendeu? Então, e não é governo. Não. Entendeu? Isso é uma grande... É uma distorção. Quando a gente fala, pô, Estados Unidos tem um monte de coisas boas e tal, antes nós teríamos que nos olhar para nós mesmos e dizer, cara, e o que eu estou fazendo para mudar isso, né? Aonde é que estou agregando e plantando alguma coisa diferente, né? Esse trabalho aqui eu identifico como uma forma de plantar coisas muito interessantes, né? Ah, mas falta grana. Cara, é consequência isso. Na fluxonomia 4D, ela é um pilar. Entendeu? Legal. Esse vai ser o nosso próximo assunto, né? Muito massa. Legal. Então, só porque tu começa a fazer, tipo, uma cadeira, ela para de pé porque ela tem 4 pés, né? Entendeu? Então, tipo, não adianta eu ter um produto, tem infraestrutura, ela vai ter 3 pés, com 2 pés ela vai ficar de pé. Até 3 fica. Até 3 fica se o terceiro conseguir tá, os outros dois, né? Conseguir dividir uma coisa. E aí a intenção é que você faça sentido com o social, tu gere cultura, tu tenha infra e tu tenha equilíbrio financeiro. Nem tudo é de graça. Tudo tem o seu valor. Tem, exato. Tem que existir um equilíbrio. Exato. Para que a coisa possa fluir. Então tem que ser bom para todo mundo, que é aquilo que estava falando de 50, tu falaste, né? Tipo, de 50 a 50, tá bom 30 para ti, 70 para mim, pelo esforço que tu fez, beleza, é isso, entendeu? Não precisa fazer tudo e querer levar 1%, né? Daí vai gerar desequilíbrio, entendeu? Exato. Tipo, e isso tem que acontecer. E muita gente, por exemplo, às vezes o Shark Tank é legal pra caramba, já assisti vários episódios, mas de certa forma ele gera uma ilusão. Lógico. Então, o cara, não, pô, saiu, mas pô, saiu com 300 mil. Mas quantos não tem? Cara, até tu fechar negócio, ali é um primeiro, vai ter lá toda uma questão de validações, tá claro. Organizada, se os sócios estão na sociedade, se está formalizado, se tem passivo trabalhista. Aí é receio que o cara vai botar dinheiro, cara, ele não vai botar os 300 Imagina. mil ali no dia que tu saiu do programa. Não Imagina. é assim. Imagina. Entende? Então, tipo, e aí se cara, eu tenho uma ideia maravilhosa lá, mas não vou falar pra ti porque eu vou lá pro... Pô, cara, valida primeiro, valida, cara, testa, vê se faz sentido. A ilusão, mas uma das coisas que eu vejo, assim, agora voltando ao nosso cenário aqui, de incubadoras e tal, empresas que se incubam, que têm
não tem nem tantos benefícios assim, mas de maneira geral são muito acomodadas, muito passivas em termos de mercado. Então, viram na questão do umbigo técnico. Eu tenho o melhor produto, desenvolvo, não mostro para ninguém, né? Nem para cliente parece, né? E o que ocorre? O mercado fica em segundo plano. Eu conheço algumas empresas que vivem só de digital, cara. Vendem uma coisa e outra, tal, mas é só digital. Então, são empresas que não estão devolvendo, né? Não vou dizer aos fundos, né? Mas a todo esse ecossistema, o papel que se espera delas. Só porque escreveu um bom edital. E é mérito, beleza e tal. Mas, cara, a atuação que precisa é mercado. Né? E olha, em matéria de mercado, muitas vezes as próprias investidoras e tal, elas se fecham em questões de, basicamente, atuação de relacionamentos que tem no mercado. Então, eu vou investir na tua empresa. Você investe na minha depois? Não. A tua empresa passa a ser fornecedora dos meus relacionamentos. Me relaciono com o banco, com não sei o quê, com o topo da pirâmide, etc. E te leva por um canal facilitado de relacionamentos feitos. Isso para mim é igual política. Sim. Então, o que agregou de musculatura de mercado para aquela empresa? Nada, cara. Nada. Então, dentro desse cenário, aproveitando, estamos falando em vendas, até as empresas não se prepararem, não se profissionalizarem em venda mesmo, que é uma empresa que se preparou e agiu de forma super agressiva com o mercado, é Conta Azul, estamos falando aqui. Os bichos criaram uma mega estrutura comercial incrível. Tu vai lá, acho que uma estrutura de 100 vendedores. E o sistema, cara, eu estou usando. Não é tão diferente aquilo, mas mas a força é comercial. E essa empresa tem as pernas suficientes para quê? Porque conquistou um mercado legítimo. Entende? Qual que é a diferença da Conta Azul para qualquer outro sistema financeiro padrão? O comercial. E uma das poucas empresas que tem sido investidas e tal, e realmente colocou uma estrutura comercial para agir mesmo no mercado. Né? Aí misturou inbound, outbound, nossa, basicamente inbound, né? A enorme maioria é inbound. Só que atrás do inbound tem uma equipe comercial tremenda. Eles caçam mesmo. Né? Para tu ter uma ideia, eles são, acho que 20 mil cadastros feitos todo mês por inbound. E tudo tratado por essa equipe. Imagina a escala que tem isso, né? Não é lista, é uma combinação de coisas. Né? Publicidade, banners, conteúdo a toda hora, incentivando, vem, clica aqui, usa, experimenta, vão medindo, poxa, vamos dar um experimento de um mês, 15 dias, 7 dias, hoje são 7 dias de teste, compra ou não compra, cara, vai, go ou não go, e vão fazendo experiências A, B, é nervoso, cara. Se esse espírito não entra nas empresas, não vão sair do lugar, cara. Quando a gente fala em termos de investimento, o melhor investimento é o cliente que está pagando, cara. É o mercado. Tipo, não é o mercado. Buscar o investidor, é caro, tu tem que dar uma fatia, tu tem que buscar em banco, é mais caro ainda, né? Então, o melhor é o cliente pagando. E daí a visão que se tem tem que ter um produto pronto. O inbound é realmente a bola da vez, né? Em negócios corporativos maiores, ele soma, agrega
mas no final das contas entra o relacionamento, entra o olho no olho, né? Se tu me permitir fazer uma fala, cara, na verdade a gente discutiu isso durante 8 horas esses dias. Inbound e outbound. Cara, esquece tudo isso, cara. Todo mundo faz inbound. Inbound não é só na internet. Entendeu? Inbound é tu dar. Isso aqui que o Celina está fazendo agora, essa lista, é inbound. O que tu vai fazer com ela agora vai ser outbound. Vai ligar para os caras, vai mandar um e-mail. Então, tipo, em algum momento tu faz outbound para trazer o cara para o inbound, entendeu? Cara, esquece, velho, é venda. Entendeu? Não, só estou perguntando assim, qual que vai ser o futuro, porque o passo disso daí. Tipo, a RD se fez no Brasil e tal. Eu ia perguntar se é um negócio deles, assim, porque eles trabalham. Eles isso, é né? software. Porque é só. É software. Não, o da RD, na verdade, Tá. eles pegam e vamos supor, hoje baixam um e-book, ele sempre vai usar a estratégia, ele usa uma isca para fazer o cara vir e entregar alguma coisa para ti. Ele quer saber quem é você. E a partir daquele momento ele vai te marcar um pixel lá no teu site, no teu navegador, e vai monitorar tudo que tu está fazendo. Então eles têm um funil que eles entendem que, olha, o cara que baixar isso, depois visitar essa página, depois fazer isso, você faz isso, ele vai ter ranquear e vai dizer, esse cara está mais pronto para que eu ligue para fazer uma venda, entendeu? Mas pode ser que nesse caminho tenha alguns momentos em que ele naturalmente comprar, sozinho. Tipo, ele vai se sentir atraído, ele vai vir. É uma inteligência que acompanha o teu comportamento. Basicamente é isso. Mas não funciona para tudo, entendeu? Não tem que dizer, todo mundo tem que usar RD, não é. Depende do teu público. Há um abuso, né? Todo abuso cai em desuso. Mas é um modelo que tecnologicamente é fantástico, muito, mas ele precisa de uma geração de conteúdo pesada. É que ele atrai nessa isca, né? Mas Você só tem que muita eu- isca, né? Que você Isso. você quer aprender sobre esses termos, né? Baixe isso, aí já aparece. Não, mas se você está interessado nisso, você talvez pode estar interessado também nisso. É bem. Exatamente. Agora eu E consigo aí, visualizar. isso daí, na verdade, assim, até gerou uma discussão assim, nossa, enorme, porque assim, quantas vezes, isso é uma reflexão pessoal, todo mundo pode fazer isso, quantas vezes tu baixou um e-book e tu leu ele? A grande maioria não lê. A grande maioria não lê. Ou então, putz, cara, Já? isso aí que o cara, não, isso não tem nada a ver, ou, enfim, aproveita alguma coisa, mas, cara, tem certeza, se o cara usa inbound, ele vai começar a se bombardear com e-mail. É normal, entendeu? Prepare-se para isso. Tanto que hoje os caras têm um e-mail específico lá que é só para lixo. Entendeu? Então, tipo, ele tá Os nesse cara fake mail, pesquisando, entendeu? Tem que ter um trabalho responsável, né? Conteúdo de forma desenfreada. E sem conexão. Tipo, pra mim é um absurdo, pra mim é um absurdo eu contratar uma empresa pra gerar conteúdo pra mim. Cara, quem tem que gerar conteúdo sou eu, pô. Né? Tem... O cara vai lapidar o conteúdo, o cara vai formatar, vai diagramar. É que tem até na própria estratégia da RD, nem todo conteúdo é igual. Então tem conteúdo mais específico do produto, da empresa e tal, que ele é para quem quer conhecer combo. Mas antes de conhecer combo, tem algumas coisas que as pessoas precisam se alinhar para se aproximar a combo. Então, por exemplo, qual o papel do psicólogo no departamento de gerenciamento de pessoas? Ele não está falando de combo, mas tu já começa a criar uns conceitos para preparar o psicólogo. Quem ler esse artigo já vai consumir alguma coisa e vai se alinhar com o que tu está defendendo. Então se fala de topo de funil. Isso. Então, estou me inteirando. Na internet. Esse cara, psicólogo. Isso. Então, de repente,
conteúdo como esse, que mais é de formação de opinião e tal, pô, vale a pena ter uma estrutura, seja interna, seja contratada e tal, gerando esse tipo de conteúdo. Aí deixa ter o foco no conteúdo mais combo, né? Aí aquilo que tu realmente pode falar. Na soma, tu vai ter um conteúdo abundante, né? Cada um na sua praia. No meio tem uns... De fato, daí faz sentido. Esse é o... E tem quem não sabe gerar conteúdo, não sabe escrever, não sabe... E precisa... E precisa alguém que faça. Então, tem o copy mesmo, né? O cara que manja de escrever, o cara vai dizer assim, cara, eu preciso desse negócio aqui. Eu escrevo, mas eu odeio escrever. Eu escrevo por necessidade. E escrevo algumas coisas interessantes e tal, mas, cara, eu levo uma semana para começar e terminar um texto. E eu vejo as pessoas de jornalismo em 30 minutos, cara. Puta, que inveja, assim. O pessoal com formiguinha no dedo, né? Não, mas não é por rápido, é que eu vou escrevo e apago. E vou, aí um monte para, apago tudo e coloco de novo. E os bichos não, cara, vão direto e sai redondo, de início a fim. É um talento, né, cara? Então... Eu não sei se talvez eu que não estava acompanhando, mas eu tenho visto um movimento hoje muito grande das empresas ter a área de pré-vendas antes do vendas. Isso elas realmente entenderam a estratégia de venda ou vai muito no que, por exemplo, naquelas ondas do mercado, todo mundo agora tem área de pré-vendas, eu vou fazer a pré-vendas na minha empresa. Eu vou ter o pré-vendas para conseguir chegar numa palestra e vender que eu tenho um pré-vendas. O que você entende? A tua visão sobre isso? Eu fui talvez um dos primeiros incentivadores disso, né? A prática basicamente é a seguinte: quando você tem uma área comercial preparada, técnica e comercialmente competente, caras de mercado que conseguem apresentar um produto, que conseguem identificar necessidades, o consultor, assim, o cara ideal que estamos buscando, ele sabe conduzir perfeitamente de metade do pipeline, metade do processo para frente. Ele se preparou para isso, né? O que ocorre? Antes disso, tem um pedaço que esse cara odeia fazer. E pior, quando ele faz, ele faz até super bem e tal, só que ele para de fazer aquilo que ele teria que fazer. Aquilo que ele faz melhor. Imagina, o cara, em vez de estar conversando com a diretoria da Gerdau, não sei o que e tal, está ligando para 30 empresas que conversam com a telefonista, que a telefonista diz que vai passar com a secretária, que a secretária pergunta 1000 coisas, e que ele não está, que ele diz que manda um material por e-mail, que depois, se tiver interesse, não sei o que. Cara, é muito caro esse bicho parar para fazer isso, né? A IVA faz isso hoje. Nós somos contratados para quê? Para ele não fazer isso, não perder tempo com isso. É muito caro parar esse cara daqui para fazer aquilo. Esse é o primeiro problema. O segundo, como ele para de vender, basicamente, quando vai fazer a pré-venda, né, e leva muito tempo, o que ocorre com isso? Ele, além de parar de vender quando vai prospectar, quando ele vende, quando ele está fazendo o que tem que fazer, ele para de prospectar. Aí vem o efeito, que em áreas comerciais se chama efeito montanha-russa, né? Sim. Ele vai, vende, esvaziou o funil, cai. A venda virou zero. Então, 3 meses bons, 3 meses ruins. 3 meses bons porque começa a prospectar de novo. Então, são momentos críticos. O pessoal comercial fica nervoso. São consequências disso, né? A estratégia de dividir o processo em 2 permite o quê? Que a parte de pré-venda
seja executada por gente que não tem todo esse conhecimento, né? Ele, basicamente, ele tem um conhecimento básico do produto, do que está apresentando, sabe o beabá. Ele destina o tempo inteiro a conversar com os telefonistas, com a secretária, ser simpática e não sei o que e tal, para poder chegar até o cara que interessa. Quando um cara que interessa atende, tem 2 minutos para falar o que tem que falar. Tem que conquistar, e muito rapidamente. Não é nem conquistar. Tu tem que despertar a curiosidade. A pré-venda tem que deixar o cara curioso, né? Já soube do novo lançamento? Com cuidado, né? Não pode ser tão telemarketing e tal. Ah, você foi premiado, não, esquece disso, né? Olha, estou te ligando, uma coisa profissional, né? Mas é uma coisa que faça muito sentido para ele, né? Eu fiz um vídeo esses dias de um exemplo. Pô, uma empresa está abrindo uma nova filial, né? E eu sei disso, então vou conversar com quem? Com um cara que está encarregado disso. E vou falar sobre o quê? Sei lá, de alguma coisa que tem a ver com coisa que acontece em uma nova filial. Sei lá, o sistema de iluminação, né? Ah, vem cá, eu tenho uma tecnologia que reduz pela metade o consumo, não sei o que e tal, e aumenta a iluminação. Te interessa isso? Cara, me interessa. Faz sentido. Então, chegou a esse ponto, fiquei curioso, então vai ir um cara lá para falar contigo e dar um passe pro Neymar, né? E Neymar vai saber se virar lá na frente, né? Mas Neymar não pode ir para o gol, né? Ele tem que se concentrar lá. Então, essa é a ideia de uma pré-venda. Precisa, tem os pontos críticos de como passar a bola, para a bola não ir quadrada e gerar qualquer coisa. Então, tem uma série de alinhamentos e detalhes, mas em essência é isso, uma estratégia super certa e precisa as duas coisas. Uma equipe comercial forte, pois senão vamos dar a bola lá na frente para o cara que vai chutar fora, né? Então não adianta ter uma pré-venda excelente e um comercial fraco. Tem que ser um comercial forte, agressivo, tem que saber o que fazer quando está lá, né? Muitas vezes acontece o seguinte, acho que temos 5 minutos. Muitas vezes acontece o seguinte, uma equipe comercial que trabalha inbound, né? Eu recebo clientes, tudo pequeno, não sei o que e tal, mas trabalho basicamente com quem se interessou no produto. Ok? Então, Aí, vem aquela necessidade, eu quero vender para empresas maiores, né? E me falaram que se eu coloco uma pré-venda, vou chegar a essas empresas maiores. Aí se mistura. Abrimos negócio com empresas maiores, pego um vendedor que está acostumado a vender o produto e coloco lá para dar sequência ao negócio prospectado pela pré-venda. Muitas vezes não dá certo, por quê? Porque o vendedor está acostumado a receber o cliente que já se interessou. Entendeu? Então, o vendedor recebe e diz, olha, estou vindo para ver o que interessa. O cliente está lá esperando para ver o que ele tem a dizer. São duas conversas que não se encontram. Aí o vendedor volta e reclama e diz assim, olha, eu fui lá, mas o cliente não tem interesse em nada. Negócio fechado. Negócio morto. Então, o vendedor que vai lá é que nem aquele vendedor de sapato que vai para a África e todo mundo está descalço, né? Então, ou ele vê aquilo como um problema, porque ninguém tem cultura de usar sapato, ou vê como uma oportunidade, eu tenho um monte de pés para vender sapato, né? Essa é a passagem do bastão, essa é a importância da passagem do Exatamente. Não quer dizer que o cara, tu tem que ter 2 vendedores nesse caso. Não, são pessoas diferentes. E dizer, olha, esse lead que eu estou passando, eu marquei, eu já levantei isso, ele é assim, ele veio por conta disso, agora tu monta a tua estratégia. Exato. Tu vai abordar o cara, entendeu? Então, eu falo que a gente implementou lá também. Então, a gente passava por isso.
Tá, cara, e agora? Como é que eu passo o bastão pro cara dar continuidade? Então, é um bate-papo que o pré-venda tem. E às vezes no bate-papo ele vai descobrir que o cara, sei lá, a mulher tá voltando de licença maternidade. Ah, mas por aqui, cara! Pô, fulano ele falou que teve bebê agora, né? Quebrou o gelo, cara. Entendeu? Quebrou o gelo. Claro. Entendeu? Ah, o cara foi pai agora há pouco. Pô, cara, arrumar um gancho desses, não, cara, é assim, é meio caminho andado. Claro. Né? E isso tem que passar. Exato. Isso tem que dizer, ó, Salinas, que é o meu pré-venda, ó, o fulano me disse, isso é pessoal, a gente está falando de Exato. pessoas, a gente está falando de ser humano, né? Então, e ele normalmente o pré-venda já pegou alguma informação, ele sabe que a filial está sendo montada, comentou alguma coisa que deixou curioso, né? Isso é importante. E esse é o elemento com que o vendedor tem que ir lá e fazer o gol, né? Não pode chegar lá para simplesmente apresentar um produto, né? Então ele tem que ir lá e ter esse olhar periférico, de conversar com o cara e ir reparando em todos os detalhes, porque é aí onde ele vai identificar as oportunidades. Entende? Aí é uma equipe perfeita. É o Neymar com o cara que deu o passe, gol, né? Entendeu? Mais algum ponto a saideira? Já estamos no finalzinho já. Mas, gente, um prazer, então, foi espero que tenha contribuído para somar informações ali. Fiquem à vontade aí estamos em casa, né? Então, estamos em contato aí, podem abusar e usar à vontade aí essa parceria que temos, né?